Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Mais uma vez a gente vai falar do nosso quadro Momento Condomínio. Hoje a gente vai falar com o meu amigo Cláudio Luiz Caivano, que tem o canal no YouTube também, Cláudio Luiz Caivano, sobre a questão do condômino antissocial. O que podemos fazer com ele? Salvo mandar matar, mandar quebrar as pernas. Se nós temos alguma solução jurídica, né? Se o direito dá alguma resposta, aquele cara que fala, olha, não paga o condomínio mesmo, que se lixe, ou o sujeito que fica arrumando briga com todo mundo no condomínio. Quando a gente fala de condomínio antissocial, a gente não está falando assim de pequenas particularidades, não, a pessoa um pouco agressiva, não, a gente está falando de pessoas que tornam inviável a vida em condomínio, tá legal? Vamos lá, doutor Cláudio, começa um pouquinho, apresente-se, fale do seu canal. Bom dia a todos, meu grande amigo Paulo, mais uma vez muito obrigado aí pelo convite, esses nossos momentos, momento condomínio, como você chamou essa nossa série aí, penso ser de grande importância, porque há muitas dúvidas em relação à vida condominial. Eu sou advogado como você, atuo na área já há 7 anos, né, na área condominial, me tornei um especialista aí no tema, sou pós-graduado em Direito Tributário e Processo Tributário também. E agora estou desenvolvendo, já há 2 anos, na verdade, agora é modo de dizer, um trabalho de compliance condominial. A gente pensa em dar ainda mais transparência àquilo que já é preconizado no nosso ordenamento civil, né, no Código Civil. O que me causa, não estranheza, Paulo, mas que exige muito cuidado, é justamente isso que você acabou de tocar no tema, e para deixar claro para todo mundo, a gente não faz combinação antes, né? Porque eu vou manter a minha postura e, obviamente, você vai manter a sua postura, e dentro daquilo que a gente conseguir um consenso vai ser bom para todo mundo. Eu tenho muito receio de como você classificar esse condômino, né, e colocá-lo, essa pecha ou esse rótulo de condômino antissocial. Porque nós vivemos numa sociedade que se move, é um organismo vivo, então está em constante modificação. E muitas vezes as pessoas tendem a entender de uma maneira um pouco mais simplista que o condômino antissocial é aquele, né, ipsis literis, que não se relaciona com ninguém, que entra no seu apartamento e é quase um ermitão, né? Dali daquela caverna ele não sai, não comparece em assembleia, não dá bom dia para ninguém, não cumprimenta funcionário. E muitas vezes isso pode traduzir-se única e exclusivamente como uma pessoa extremamente introspectiva, e às vezes até tímida demais, né, ao extremo, e que não sabe se relacionar com os demais. Agora, isso não causa, no meu entendimento, né, com respeito a todos os opostos, não causa nenhum problema a essa vida condominial. Então, é preciso, embora o ordenamento jurídico aí não traga, mas, no meu ponto de vista, seria preciso delimitar exatamente o que pode ser entendido como um condômino antissocial antes de aplicar-lhe, né, uma multa, uma advertência, seja lá o que for. Mas quem que pode delimitar isso? É a lei? É a Assembleia? Penso que a Assembleia, Paulo, é possível. A Assembleia, atrás, né? Nós temos ali no 1336 e no 1337 do Código Civil, eu estou até aqui com ele aberto, né? Alguma coisa nesse sentido. Só que não traz exatamente o que vem a ser quem tenha reiterado comportamento antissocial. Mas o que é reiterado? O que grosso modo, você agir de maneira antissocial com certa frequência para entender-se reiterado? Que período de tempo? Eu não posso reclamar, então, do meu síndico, por exemplo, Paulo? Não, a minha visão, na verdade, assim, é a pessoa que torna a vida do condomínio intragável mesmo, né? Tá. Por exemplo, não é o condômino que deixou de pagar uma contribuição condominial. Isso acontece, até Deus. Efetivamente o cara deixa de pagar 1, 2, 3, eventualmente deixa de pagar 1 ano. Mas e aquele condômino que não paga o condomínio, e aparece com o carro de 400 mil reais na garagem? A gente sabe que isso existe. Sim. A gente sabe que isso existe, né? Sim. E daí a lei prevê que a multa pode ser de 5, eventualmente até 10 vezes, se estabelecido em assembleia, o valor da contribuição condominial. Quer dizer, é você criar mecanismo para que essa pessoa não pratique atos
nocivos da vida em condomínio. Tá, mas aí você está ligando, por exemplo... Assim, extremamente nocivos. É o que você falou, Cláudio. Não é o cara mal educado. Uhum. Não é o cara mal educado. Não é o cara que não olha para a cara de ninguém. Tá? Não é Até porque ele teria, em tese, esse direito, né, Paulo? Ele não é obrigado. Não existe uma obrigatoriedade em você cumprimentar a todos, sorrir para todo mundo. Ele pode ser introspectivo, né? Mas o que eu penso é o seguinte, e todo mundo aqui que está vendo esse vídeo, que vai ver esse vídeo, ou já lidou com uma situação dessas, ou já viu alguma situação dessas. Eu estou falando assim, é aquele condômino que não contente era uma briga no condomínio, depois que essa briga é apaziguada, ele vai por o pneu do carro do vizinho dele, sabe? Entendo o seu ponto de vista, mas eu daria eu tô falando assim, é o ser humano bicho do mato. Tá. É o ser humano bicho do mato. É literalmente antissocial. É a besta-fera, Esse seria, você concorda comigo que esse seria até fácil de identificar? Porque é o troublemaker, né, em inglês, é o causador de problemas. Ele causa problema porque o espírito dele é esse. Mas a gente precisa... Porque esse é o que eu digo. O que a lei determina aí, que é fácil distinguir, não causa nenhum problema para nós, ou não causaria. Mas o que me incomoda nesse sentido, até no 1337, com esse comportamento reiterado, eu entenderia da seguinte forma. Então, além de, né, tá certo o que você disse, que é dever do condômino cumprir com as suas obrigações, quais sejam contribuir com a cota condominial em dia, mantê-la em dia, manter o seu corredor lá, a área comum que ele divide com o seu vizinho asseada, enfim, se portar de maneira condizente. Agora, veja só, nós temos no Brasil, e a gente vem tratando disso também em outros vídeos, um problema grave que é aquela questão do poder, né, Paulo? Quando o poder está na mão de alguém que não esteja preparado para isso, aí sim pode haver não só essas discussões, como você bem colocou, essa briga, vamos chamar assim, porque houve uma reclamação, pediu-se ao síndico para tomar determinada conduta que ele não tenha tomado, ou vamos a extremos, pediu lá para apresentar, como a gente estava falando antes de começar, pediu para prestar conta, o síndico falou, eu não tenho que prestar conta, então, por qualquer motivo, não conhece a legislação, as suas obrigações, e aí você passa a ter esse embate. E é como eu estou dizendo, o embate é fácil de ser verificado. Agora, o reiterado, para mim, que o 1337 traz, seria, mais de uma dessas atitudes associadas, né? Para que você aí sim pudesse chamar uma assembleia, porque veja só como o ordenamento jurídico diz, a assembleia vai ter que decidir se essa pessoa é antissocial ou não, para que ela possa ser, para que contra ela seja imputada uma multa, né? Olha, eu nem vou falar que mais de uma atitude associada, minha visão pelo menos, tá? Eu não vou nem falar que mais de uma atitude associada, eu penso assim, eventualmente que a mesma atitude reiterada, vou dar um exemplo que aconteceu no meu prédio uma vez. Eu estava na piscina, tá? No meu prédio, eu posso levar um convidado na piscina, tá? Aí teve um dia que um casal do prédio, não é que levou um convidado, levaram 20 convidados. E não existe uma norma no prédio, olha, cada condômino pode levar na piscina 1, 2, 3, 4, 5 convidados. Não tem essa norma. No seu regulamento interno não está previsto isso. Não está previsto isso. E um dia apareceu esse casal com 20 convidados. Na hora não falei nada, foi educado. Depois eu liguei pro marido, né? Pro Boulos Pátria Famílias, né? E peguei e falei, olha, meu amigo, não quero ser chato, tá? Além do estabelece. Mas não é um clube, né? Mas não é um clube, exatamente, tá? E na hora ele mesmo pegou e falou, desculpa, sabe? Não vai acontecer de novo, tal, e realmente não vai acontecer de novo. É uma questão assim, como é que você infere o que é bom senso? Existe um bom sensômetro? Né? Então, eu acho que assim, esse tipo de conduta, eu acho que, a meu ver, a lei foi certa. Ela deixou, olha, ao critério do condomínio, e eventualmente, se algum síndico abusar, se alguma assembleia abusar, vai ter o judiciário para prever. Perfeito. Vai ter o judiciário para prever. Mas eu acho que esse tipo de coisa tem que ser visto caso a caso mesmo, e eventualmente uma conduta inadequada não vai ser.
mas uma reiteração de condutas inadequadas. Perfeito. Porque eu já vi em prédios, não no meu prédio, mas eu já vi em prédios acontecer, por exemplo, de alguém virar e falar: o apartamento é meu, eu faço o que eu quiser. Sim. Daí é complicado, né? Daí é complicado. É muito complicado. Eu partilho dessa tua visão, né? Penso estar muito correta. Agora, essa palavra, vamos dizer assim, reiteradamente. Então, seria preciso, como você mesmo exemplificou agora, uma conduta, né? Fez, não reproduziu essa conduta, beleza, né? Apaziguou, deixou quieto, vamos, vida que segue, como a gente diz. Agora, reiterado, eu entendo que é aquela pessoa que, advertida uma primeira vez, verbalmente, como vamos supor que nesse caso você fosse o síndico ou um conselheiro, foi lá, olha, talvez você não tenha visto a norma, não tenha lido, né? Você não pode alegar desconhecimento uma vez que você comprou a tua unidade, compra o pacote junto, como a gente falou na live passada, né, Paulo? Assinou a convenção e assinou o regulamento interno do jeito que ele está. Então, você tem que minimamente conhecer as regras do condomínio que você vai viver, senão vai ter que escolher aquele que a gente sugeriu para as construtoras. Olha, faz um sem pet, faz um outro, né, sem filhos, faz um outro... Enfim, ele tem lá que se submeter. Que deveria poder existir no Brasil. Que eu acho que deveria poder existir no Brasil. Eu também acho, compartilho com a tua visão. E aí, essa pessoa não conhece, foi advertida a primeira vez. Aí, 2, 3 dias depois, toma a mesma conduta, vai à piscina com... Né, só para guardar o mesmo exemplo que você usou. Vai à piscina com mais 10. Ah, não foram 20. Não, mas da outra foram 20, essa foram 10. Pô, é chamado uma segunda vez. O síndico, ainda muito benevolente, falou: olha, na próxima eu vou te multar. O cara, dali alguns dias, algumas semanas, traz mais 5 pessoas. Ele veio reduzindo, mas é uma atividade, né, uma atitude, reiterada. Cabe-lhe ali uma multa imediata do síndico, que é aquela pessoa responsável por manter o regulamento, manter a convenção, né? Fazer cumprir essas normas. Aí, essa pessoa não contente, ela se comporta... Aí entra naquilo que você falou. É o cara que tão antissocial, né, tão bicho do mato, desacostumado a uma vida social normal, ou, entre aspas, tida como normal, ele vai lá e, para provocar, ele leva agora... mais meia dúzia de pessoas numa nova oportunidade. Eu quero ver me multar, né? Esse, sim, mereceria, no meu ponto de vista, que fosse submetido a uma assembleia e falar: olha, fulano de tal, ó, tá aqui. Tudo tem... É por isso que eu sempre prego, Paulo, que tudo tem que ser registrado. Não adianta o síndico... Olha, eu adverti verbalmente e não anotar em nenhum caderno, não anotar em nenhum livro de registro, não anotar em nenhum lugar. Porque como é que vai ser provado isso depois que ele foi advertido uma vez anterior? Concorda comigo? Então, qualquer atividade dentro do condomínio tem que funcionar como uma organização. E para mim é importante que essa multa, ela tem... Não é a mesma natureza jurídica, mas ela é assemelhada a uma astreinte, né? Perfeito, concordo contigo. É exatamente só para explicar para quem está vendo o vídeo que não é advogado, para quem verá o vídeo que não é advogado, tem 2 tipos de multa. Tem a multa se você não pagou a parcela do condomínio do mês de abril. Exato. O condomínio é R$1.000, tá? Tá, vamos lá. É que assim, 2% pelo sistema legal brasileiro... 2%. E pelo sistema legal brasileiro, em qualquer tipo de contrato, o valor de uma multa nunca pode ultrapassar o valor da obrigação principal. Exato. A multa da astreinte é um tipo de multa diferente, que é uma multa confiscatória e inibitória. Quer dizer, chega um ponto que para a empresa fala, tanto ou para a empresa ou para o condomínio, ele fala: sou rico, posso pagar, né? Quanto que é a multa? Então, assim, vamos estabelecer uma multa que eventualmente custe mais caro que o valor principal. E o legislador previu isso, né, Paulo? No 1337, ele fala até o quíntuplo do valor da contribuição das cotas condominiais. Mas no 1336, até o décuplo, hein? Até o décuplo. Tá? E a gente tá com brincadeira pode ficar cara, né? Pode ficar cara. Quer dizer, a pessoa pode perder o imóvel, ela pode perder o imóvel por conta de não cumprir suas obrigações. Exato, porque é próprio terreno, né? A gente precisa deixar claro isso. É próprio terreno, vai acompanhar a coisa até ela se exaurir. Como é difícil acontecer, né?
o exaurimento de um imóvel nesse sentido, de uma unidade condominial, vai acompanhar até o final, não tem como se livrar disso, né? Tanto financeiras quanto de regras mínimas de convívio. Acho que alguém deve ter visto já um vídeo, né? Tem vários vídeos desses, do sujeito que humilha o porteiro do prédio, porque o porteiro não deixou alguém subir sem se identificar, alguma coisa assim. É comum na internet esse tipo de vídeo. Infelizmente. Existem ações no Brasil e tem gente que defende, eu concordo, que esse tipo de comportamento é passível da expulsão. Tá. Meu amiguinho, você não vai mais morar aqui. A Assembleia pode virar e falar, olha, não é que você vai ser multado, agora a gente não quer mais que você more aqui. Você dá um jeito de alienar e vender esse imóvel. Você não vai mais aqui morar. É claro, tem que ser caso gravíssimo também. Não é qualquer caso. Não é, não, porque o sujeito é petista, não, porque o sujeito é bolsonarista. Não vai. Tá? Exato. É só isso que me incomoda às vezes, Paulo, e foi bom você fazer esse crivo como a gente fez no começo, porque eventualmente é aquilo que a gente fala, o brasileiro gosta muito de lados, como você acabou de colocar, né? Então, se tem um síndico lá que é boa gente, né, que é sociável e que conduz uma boa parcela de pessoas que já estão lá há muito tempo, eventualmente pode criar certas rixas com outro condômino e até formar um outro grupo. Então, o meu temor nesse sentido é quando você, tendo o poder disso que você acabou de dizer, juridicamente embasado, expulsar alguém, isso acabe virando meramente uma vendetta, uma vingança. Isso é o incômodo que eu tenho em relação a se qualificar da forma correta quem é, o que vem a ser um condômino antissocial. É só o cuidado que eu sempre bato na tecla que tem que ser muito bem observado, para não ser cometida uma injustiça, né? E claro, né? É complicado de observar também, porque, assim, eu não quero ser preconceituoso com as outras unidades da federação, mas estamos em São Paulo, né? Exato. Mas estamos em São Paulo. Eu tenho ficado... a terceira, não, a quinta agora, se eu não estiver enganado, quinta maior cidade do mundo. Não, mas é mais que isso. Eu não estou nem falando da cidade de São Paulo. Eu estou sendo específico. E meus amigos cariocas, gaúchos, catarinenses, maranhenses. Não, eu estou falando dos meus amigos do mestrado, doutorado, que são magistrados nesses estados. Não fiquem ofendidos, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo é uma ilha de excelência perto do resto do Brasil. Tá? Em termos de qualidade de julgamento. Tá. Em termos de qualidade de julgamento. Que meus amigos não se sintam ofendidos, mas não é verdade. Tanto é, Cláudio, que... E aí você está falando especificamente da área condominial, pelas eu estou falando que você vem... a qualidade dos julgamentos do Tribunal de Justiça de São Paulo, de maneira geral, em relação ao resto do Brasil. Então, eu vou falar assim, olha, e eu tenho observado muito isso, inclusive aquela ação daquele rapaz de São Caetano do Sul, você observa isso, que tem uma empresa securitizadora na história, essa empresa securitizadora é do Rio de Janeiro, e como é comum que empresas de outros estados, quando celebram um negócio jurídico, um contrato, coloquem nesse negócio jurídico no contrato o foro de eleição São Paulo. Entendi. Grosso modo, empresário carioca não quer ser julgado por juiz carioca. Empresário gaúcho não quer ser julgado por juiz gaúcho. Todo mundo, quando possível, quando a lei permite, prefere ser julgado aqui em São Paulo. Perfeito, entendi o ponto. Isso é um fato, tá? Realmente eu tenho visto em alguns contratos casos assim mesmo, você está com a razão. E assim, vamos lá. Empresa securitizadora. Quem é uma empresa securitizadora? É quem empresta o dinheiro, né? Sim. Quem empresta dinheiro pega e fala, olha, eu decido qual que vai ser o foro de eleição. Não, essa empresa securitizadora virou para a empresa que tomou o recurso emprestado. E falou, eu quero lá. E eu prefiro que seja na tua cidade. Eu prefiro... É um indício, né? No mínimo é um indício da sua afirmação, né, Paulo? Dizer, então, assim, é complicado assim, a gente analisar o que é fora de São Paulo, o que é São Paulo. Sim. Eu falo assim, São Paulo é uma outra realidade dentro do Brasil. Tá? A gente sabe que a gente vai pegar outras comarcas,
estados menores. Olha, eu já vi coisas como advogado. E eu não estou falando que eu vi coisas como advogado, por exemplo, em rincões do país como Roraima ou Amapá. Em Minas Gerais e Santa Catarina, estados civilizados, né? Estados com IDH alto, Santa Catarina principalmente, que assim, você não esperaria aquilo do sertão do Nordeste. Tá? Eu, como advogado, já vi coisas escabrosas nesses dois estados. Quer falar mais? Só abrir esse parênteses. Isso é público. Já foi para Maceió? Já fui uma vez, já conheço. Você foi na Praia do Gunga? Eu acho que não, Paulo. Eu fiquei mais próximo do centro, onde tem os hotéis. Eu fui a trabalho e fiquei 3 dias na cidade. Tudo bem. Fui lá, molhei o pezinho na água e vim embora. Então, eu fui para Maceió uma vez. E aluguei um carro, estava de férias com minha esposa, aluguei um carro, cartão de acesso à Praia do Gunga. Essa locadora te dá cartão. Como assim, cartão de acesso à Praia do Gunga? É uma praia particular de um senador, de um ex-senador da República. Tem uma praia particular. Não me causa estranheza, não. Tá, então assim, São Paulo é outro mundo. Bom. Iporanga, eles fecham, mas não fecham a praia. Limita o número de carros que entra, tal. Sim. Você tem que chegar às 5 da manhã para conseguir entrar com o teu carro, mas não fecha a praia. Não fecha a praia. Em Maceió, a Praia do Gunga está cercada para entrar. Ou você alugou o carro de uma locadora que te dá aquele cartão de acesso, ou você paga uma taxa de 10, 20 reais, sei lá quanto que é. Tá? Então, e já há muitos condomínios ali, né, Paulo? Ao redor da praia, provavelmente. Também. Seja de casa, seja de edifícios, porque tinha muito edifício na orla. Eu lembro de ficar surpreso com isso, né? Tem muito edifício. Em Recife também, eu tive recentemente, a quantidade de condomínios é enorme. Você vê a importância dessa live que nós estamos fazendo, né? Em São Paulo, o último levantamento aí que eu tenho noção, acho que é de 2016, eram 55 mil condomínios na cidade de São Paulo. 55 mil condomínios. 55 mil condomínios. Olha, eu estou numa cidade que é infinitamente menor, né? Eu estou aqui em Sorocaba, volto hoje para São Paulo, como eu te comentei, e eu vi aqui, ó, só no bairro onde eu estou, aqui é uma chácara, mas a cidade expandiu muito, tomou já os perímetros rurais, né? E cresceu em condomínios, seja condomínios edilícios, seja condomínios de casas. E aqui ao nosso lado, quando a gente passa no caminho para vir para cá, tem 2 condomínios populares, mas com mais de 8 mil unidades, Paulo. Tá, deixa eu falar uma coisa importante. São 53 blocos. Eu não sabia desse número de 55 mil. Deixa eu falar uma coisa importante, porque uma parte das pessoas que veem nosso canal também é advogado. Gente, olha o tamanho do mercado. Advogado que está vendo esse vídeo, olha o tamanho do mercado. Olha, vou dar uma dica. Inscreva-se no curso do meu amigo Scavone, compre o livro dele, estude direito imobiliário, ouça o que o Cláudio Caivano tem a falar sobre o tema. Obrigado. Ouça o que o Paulo Papich tem a falar sobre o tema. Com certeza. Tá? Economia está em crise, pessoas não estão conseguindo pagar o condomínio direito. Sim. Economia em crise, as pessoas estão tensas, acabam brigando com o síndico. Deve estar saindo mais porradaria em prédio, porque as pessoas estão mais tempo em casa. Sem dúvida. Olha o tamanho desse mercado. É um mercado gigantesco. É gigantesco. E com tendência de crescimento contínuo, né, Paulo? Porque o espaço nas cidades, embora a gente tenha aí uma vertente de espalhar isso, mas mesmo quando você espalha para o interior, principalmente no estado que você está falando, né, no nosso estado, aqui em São Paulo, a tendência é de condomínio. Seja residencial, seja edilício, a tendência é condomínio. E eu diria que é um mercado gigantesco e um mercado
mal explorado. Sim, tá? concordo contigo. Muitas vezes a administração dos condomínios ainda é amadora, muitas vezes não é nem por má fé, mas o advogado do condomínio é o advogado que é amigo do administrador, é aquele advogado trabalhista que um dia fez uma... É aquele advogado tributário, mas não é o cara especializado no tema. Então, meus amigos, a gente está falando aí de um mercado em franca expansão. 55 mil reais, a gente está falando aí de um mercado brincando de 5 ou 6 bilhões de reais por ano. Sem a menor sombra de dúvida. Correto. 5 ou 6 bilhões de reais por ano. Então, preste atenção nesse tema. Você que é advogado, fique atento, tá? Existe um mercado que eu diria que é quase virgem, tá? Namorou com 2 ou 3 pessoas em 10 anos. Isso. É isso aí mesmo. Não, tem muito espaço para todo mundo. Tem muito espaço para todo mundo. Tem um espaço monstruosamente grande para todo mundo. E assim, o direito, basicamente, como diria Hans Kelsen, o direito brilha quando é violado, né? Então, assim, na verdade, a grande área do direito agora vai ser condomínio. Porque as pessoas estão enfurnadas em casa. Antes as pessoas brigavam no trabalho. O assédio moral, o assédio sexual. Agora o assédio moral vai ser eu brigando com o meu síndico, eu brigando com o meu porteiro. Com o vizinho. Com o vizinho. Por quê? Porque você quer trabalhar, imaginemos, eu sei que você está no seu escritório, mas imaginemos que você trabalhasse na sua casa, Paulo, e você está fazendo aquela petição importante e o filho da vizinha ou do vizinho está lá acabando com o apartamento. Ele tem culpa nisso? Não há nenhuma culpa, nós estamos isolados, não é? Estamos atravessando aí um momento sui generis. Mas há de existir, né? Ou pelo menos de se tentar uma razoabilidade nesse convívio. Então, talvez, às vezes, uma conversa, um bater na porta, olha, por favor, eu estou fazendo um trabalho importante, me dá 1 hora. O problema é que nem sempre as pessoas estão com essa receptividade. É o que você acabou de dizer. Elas brigavam antes no trânsito, no trabalho, né? Enfrentando um chefe mal-humorado, enfim, qualquer coisa que o valha. E é muito diferente você estar com esse problema trazido para dentro da sua residência no horário comercial. Alguém já pensou em fazer isso, Cláudio? Alguém já pensou em fazer isso? A gente tá... Não sei se é uma ideia, foi uma ideia que eu tive agora. Tá. Talvez fosse uma ideia interessante os condomínios, talvez desse momento, pelo menos, até porque ninguém sabe quando essa pandemia vai acabar. E talvez venha outra, tá? Já falam de uma gripe suína chinesa, tá que chegando. vai desembarcar aqui também. E talvez tenha se criado esse método de trabalho e algo que tenha vindo para ficar, tá? Alguém já pensou, por exemplo, meu prédio? Tem um salão de festas e tem uma brinquedoteca. Será que um desses 2 espaços não poderia ser transformado num espaço coworking? Interessante a ideia, Paulo. Será que não? Penso que ninguém tenha pensado nisso ainda, mas seria uma forma de resolver constantes problemas, né? E problemas modernos, que é o que você acabou de dizer, está mudando a cultura de trabalho no Brasil, né? Então, aquela cultura industrialista de cumprir um determinado horário em um escritório ou em uma fábrica está mudando e está migrando para dentro de casa. Porque você pega, por exemplo, dentro do meu prédio, você tem do salão de festas, no salão de festas do meu prédio, caberia ali tranquilamente, mas com folga, 10 pessoas trabalhando. Ainda que eventualmente fale, não, aqui você não vai receber cliente porque é um prédio residencial. Mas para a pessoa não ter que trabalhar em casa, entendeu? Para a pessoa não ter que trabalhar em casa, olha, eu vou trabalhar, tipo, para o cachorro não ficar latindo, sabe? Perfeito. Pode ser uma alternativa, sim. Enxergo talvez como uma oportunidade. Talvez você tenha pensado aí um fio da meada. Vamos escrever um artigo sobre isso? Vamos. Tamo junto, vamos lá. E eu queria lançar agora não um desafio para você, porque não é esse o sentido da nossa live, mas na semana passada, até para fazer um link, semana passada nós tratamos da alteração de fachada, né? E a gente argumentou sobre isso. Aí eu te faço uma pergunta, Paulo. Esse condômino que alterou a sua fachada e se nega, recebe advertência, recebe a multa, quer ir à justiça fazendo uma consignatória,
ele não é um condômino antissocial? É assim, usar o judiciário não necessariamente faz de você um condômino antissocial, Perfeito, né? Perfeito. Ou então você obrigar alguém a usar o judiciário, você obrigar alguém a usar o judiciário. Ó, vou falar uma coisa assim, e esse meu caso foi por birra mesmo, tá? Foi por birra mesmo. Até o Guilherme presenciou que eu quase dei na cara do pintor do meu prédio. Foi assim, uma empresa de pintura que tinha que pintar os apartamentos por dentro para não alterar a fachada e tal. Tá. Uma empresa de pintura, vieram em casa pintar o apartamento, né, a fachada, e um dos três pintores que esteve na minha casa me roubou um relógio de 20 mil reais. Né? E furtou o relógio de 20 mil reais. Eu não sei qual dos três. Quando eu desci para questionar o dono da empresa, ele vira para mim e fala: você está acusando o rapaz porque ele é negro. Detalhe. Tinha um negro e 2 brancos. Eu peguei e falei: eu não falei quem foi que furtou. Mas na hora, o Guilherme estava do meu lado, quando fala, ainda mais me chamando de racista, putz, eu fiquei louco de raiva, quase espanquei o sujeito. Deu polícia. Imagina, mas te dou total razão. Acho que eu teria aqueles barracos clássicos de prédio. E daí aconteceu que depois de um tempo, né? E eu peguei e questionei o síndico. Peguei e falei: olha, me roubaram o relógio, assim, assado, tal. Eu até lembro do relógio. Era um Porsche Design. Tá. Puta, o relógio. Daí o síndico vira para mim de uma forma muito cínica, sabe? Você tem como provar? Amigo, furtaram, me colocaram uma arma na cabeça e é um relógio que eu já tenho há 10 anos, tá? Então não dá para fazer nada. Eu sei que eu fiquei tão irritado com isso que passou um tempo, uma outra empresa teve que vir fazer uma obra em casa, esse mesmo síndico me ligou: pode pedir para entrar? Não pode. Com ordem judicial pode, sem ordem judicial não vai poder. O dia que o prédio entrou com a ação da justiça, tudo bem, agora eu cumpro. Agora eu deixo. Não, claro, perfeito, mas o teu caso é um caso, né, totalmente atípico, quer dizer, envolveu uma série de outras questões. Bom dia, José Wilson, tudo bem? Diferentes, né, do que a gente está falando. Mas eu quis quando eu te provoquei, vamos chamar assim, na questão da pessoa do condômino que alterou fachada, vir a ser denominado também antissocial, no seguinte sentido: imaginemos aí um síndico que está evitando ir ao judiciário, como você bem comentou, para exigir que ele refaça, seja lá o que for, recoloca a churrasqueira ou tira a churrasqueira que você construiu, enfim, qualquer coisa, alteração de fachada genérico. E aí essa pessoa reiteradamente se julga com um direito acima dos demais a ter uma fachada diferente dos demais. Sendo que, como a gente colocou no princípio, assinou, quando comprou o imóvel, assinou uma convenção junto, mesmo sem a conhecer, mesmo sem ter lido, assinou um regulamento interno, tem que conhecer o 1336 lá, inciso 3º, se eu não estiver enganado, para não alterar a fachada, e mesmo assim ele o faz em detrimento da vontade dos demais. Então, meu modo de ver, Paulo, entendo que ele possa se assemelhar a um condômino antissocial. Na verdade, assim, você está falando uma coisa assim, a justiça já reconhece que o assédio judicial já é um ilícito civil. O próprio Código Civil reconhece que o abuso do direito também é um ilícito civil. Teve um caso famoso aqui no bairro dos Jardins, que um condômino que tinha muito dinheiro, ele queria... Foi aqui no Oscar Freire, tá? Hoje, Ciné, tudo bem? Um condômino que tinha muito dinheiro, o que ele queria fazer? Ele queria comprar todo o prédio. Ele queria comprar todos os apartamentos do prédio. Ele deve ter conseguido comprar 2 ou 3 unidades, não havia conseguido comprar as outras. O que ele fez? Ele pegou, abriu o prédio, as unidades dele, para morar um monte de mendigo.
O apartamento é meu, eu coloco para morar quem eu quiser. Meu amigo, eu trabalhei nesse caso, eu fiz um parecer só. Tá. O sujeito tomou uma multa, teve que pagar um volume de indenização, que ele perdeu os 3 apartamentos que ele tinha. Ele perdeu os 3 apartamentos que ele tinha. E a defesa dele, não. Direito de propriedade, não. Direito de propriedade existe, mas também existe a função social da propriedade. Da propriedade, tá? Perfeito. Concordo em gênero, número e grau. Tá, existe a função Agora, você vê social. que, em contrassenso do que eu tinha dito, você trouxe aí à luz um caso que uma conduta, no caso do 1337 que eu chamei a atenção, pode ser considerada reiterada, né? Bastou uma, não precisa ser, aliás, perdão, não precisou ser reiterada essa atitude. Não, mas assim, bastou uma. Não, mas não foi uma vez só, foi um processo longo. Longo. Tá. Ele não começou com 50 mendigos num dia só. Ah, entendi, ok. Entendeu? Ok. Mas ele então, gostou. ele foi colocado como um condomínio antissocial e aí vocês moveram a ação efetivamente para indenizar os demais. E ele foi notificado várias vezes, sabe? Ele foi notificado várias vezes, tipo, tem até um... Assim, obviamente você não pode fazer esse tipo de coisa. A própria propriedade tem uma limitação. Sem dúvida. Você não pode usar a sua propriedade de uma forma ilimitada, né? Então, assim, ela tem que atender também um quesito de função social. E função social não é deixar qualquer um morar no imóvel também. Sem dúvida. Depois você vai colocar para morar no imóvel alguém que não tem sequer condições de pagar o condomínio daquele imóvel. Exato. Ou alguém que é viciado em droga, ou alguém que é viciado em crack, que é um problema também, tá? É um problema também. Às vezes, eu já vi casos... que vem assolando muitos condomínios, é verdade. Né? É verdade. É aquele casal de boa índole que tem um filho viciado em droga. E esse filho viciado em droga furta a coisa da garagem. Furta do condomínio, exato. Furta do condomínio, tá? Eu já tive amigos meus que se perderam na vida, que se viciaram em droga. Você também já deve ter tido. Tem. E é uma coisa horrível, mas tipo... E aí, o prédio tem que suportar esse ônus daquele casal... Definitivamente não, né? Definitivamente não. Tem que se manter um mínimo de harmonia e de paz nesse condomínio. Senão... E eu já participei de assembleias que, assim, uma conversa muito delicada com um casal, numa situação dessas. Olha, como é que a gente vai fazer? Sabe? Eu entendo, assim, eu consigo entender a sua dor de pai. O prédio inteiro já entende a sua dor de pai. Mas, assim, é o seu filho que já trouxe ladrão aqui pro prédio, já sabe? É o que você está dizendo é que, como a gente sabe, nenhum direito é absoluto também, né, Paulo? Então, o direito desses pais de manterem seu filho perto tal não pode oprimir o direito de todos os outros condôminos de terem uma vida tranquila, uma vida em harmonia naquela microsociedade, naquela comunidade. Isso é um fato, né? E esse problema vem se tornando muito frequente nos condomínios. É uma vertente que também precisa ser estudada, né? Essa situação de você ter usuário de droga da família é algo que eu não desejo para inimigo. Eu também não. É algo que eu não desejo para inimigo, porque assim... Nem o pior inimigo, né? Nem o pior inimigo. Eu tive um amigo meu de adolescência que morreu, foi morto por traficante, e o pai dele um dia virou para ele e falou, olha, eu posso perder um filho, mas tá na fase que teu irmão começa a olhar você como ídolo. Ele expulsou o filho de casa, se mudou, sem dar endereço, sem nada. Uhum. Né? É triste, né? Então, assim, uma coisa complicada, mas o condomínio não pode ser obrigado, por mais que a gente entenda esse drama humano, etc. Então, você vê só. Um organismo vivo, né? Você então, dando vários exemplos de organismo vivo. Né? Então, isso que é interessante. Por que a lei tem que ser aberta? Porque a gente está falando de uma coisa que, quando a gente fala do condômino antissocial, a gente está pensando assim, na pessoa malvada. Basicamente é isso, na pessoa malvada, na pessoa sacana. Né? Seria uma consequência lógica do pensamento assodado, né? Mas não necessariamente vai ser, porque você pode ter também aquele casal que tem um filho viciado em droga. Sim. Que o rapaz causa um monte de dano pro prédio. Aquele casal não é um casal de espírito ruim, não é um casal de má índole. Só que aquele casal sequer tem recurso financeiro
para buscar uma alternativa. Exato. E aí? Tá vendo só? E o risco, por exemplo, de promover festas, né? Desse filho promover várias festas, até de repente para dinamizar esse aspecto particular. E muitas vezes, não quero generalizar, mas assim, às vezes os pais nem sabem, né, Paulo? Olha, essa atividade do filho. Olha, dependendo da droga, é assim, eu já acompanhei. A gente foi adolescente, a gente já viu vários amigos viciados em droga, tal, e você conversa com médicos depois. O vício em maconha é uma coisa, o vício em cocaína. Agora, se o cara é viciado, perfeito. O sujeito viciado em crack, esquece. Esse cara, assim, até o viciado em cocaína dá mais ou menos para você tentar estabelecer uma forma de convívio. Sim. O viciado em crack é um zumbi. É o sujeito que ele vai tornar a vida dos familiares no inferno, a vida do condomínio que ele mora no inferno. Dos condôminos no inferno, é isso aí. Então, esse cara é um zumbi, não tem o que fazer. Mas aí, vamos, então, para tentar finalizar nesse pensamento que você colocou. Imaginemos essa situação, você entende ser perfeitamente possível que essa família, porque aí vai ser o condômino, mas essa família vai ser declarada antissocial e submetido à Assembleia para que seja aprovado, para que até eventualmente sejam expulsos. Primeiro pague uma multa. É difícil você imaginar que um pai e uma mãe vão simplesmente expulsar o filho de casa né, contanto que não eu estou partindo do exemplo que você colocou, então não tem recursos, não sabem como elaborar esse problema, né, como corrigir esse problema, talvez não tenham erário para colocá-lo numa clínica, um exemplo. Então, você acha que pode chegar Exato. Pode chegar no extremo de ser necessário uma assembleia e aí a expulsão desse grupo familiar. O que eu quero falar é o seguinte, é que eventualmente, em algumas situações específicas, um cara boa praça como eu, como você, como o pessoal que está aqui nos vendo, pode enfrentar um problema como esse, né? Ser ele o condômino social. Perfeito. Não por uma fé, não por uma índole, não por nada, mas por força dos acontecimentos. Perfeito. Por uma situação maior que ele não consegue resolver, etc. Ele pode vir a ser o condômino social. Porque assim, é muito fácil. Quando você pega aquele cara que arruma briga, que dá porta na cara, esse é o que a gente falou no começo. Esse é rápido e fácil. Esse é fácil. Ou o cara que não tá... Ou eu tive um cliente meu que era assim, né? Ele não pagava condomínio nunca e aparecia no prédio com o cara de 200 mil reais, 30 mil reais. Uhum. E uma vez eu participei de uma assembleia que eu advogava para esse cliente. Eu advogava para esse cliente na área bancária. Eu defendi esse cliente em ações contra o banco. E uma vez eu participei de uma assembleia para negociar para um outro cliente meu que morava no prédio um acordo com o débito dele. E eu lembro que em dado momento, quando eu falei que advogava para o cliente X, os condôminos do prédio me olharam, parecia que eu tinha falado o seguinte, olha, eu advogo para Saddam Hussein. Você se tornou um advogado antissocial naquele momento. Putz, eu quase fui espancado na Assembleia, O síndico que veio me ajudar, falou, gente, espera aí, o cara até fiquei amigo do síndico depois, do Perceval, virou um grande amigo meu. É o advogado do indivíduo, não é um indivíduo. O advogado do indivíduo, não é o indivíduo. Né? Então, assim, a gente vê como é complicado isso. Mas a gente está falando assim, mas quando é o sujeito que dá porta na cara dos outros? Quando é o sujeito que leva 40 na piscina e não emenda o erro? Quando é o sujeito que compra o carro de R$500 milhões e não paga como? É fácil identificar isso. Identificar é perfeitamente fácil. Isso é fácil identificar. Mas e esse tipo de situação mais delicada, sabe? Talvez pensando nisso, então, que o legislador originário tenha pensado em, olha, vamos reunir a Assembleia, você precisa de um quórum específico para essa aprovação, para que isso seja submetido... E vai ter que ser caso a caso. Pela defesa contraditório, né? E vai ter que ser caso a caso. Infelizmente, vai ter que ser caso a caso. A gente vai ter que ter uma norma aberta para dar à Assembleia esse poder e, eventualmente, se a Assembleia se exceder no uso desse poder,
cair no judiciário mesmo. É isso que eu ia terminar dizendo, exatamente. Mas daí não tem como não ser casa. A gente pensa muito parecido, é isso aí. Mas daí vai não tem acabar caindo no judiciário. Daí não tem como ser casa. Meus amigos, Cláudio, fala pro seu canal mais uma vez. Paulo, eu só tenho palavras para te agradecer, né? O meu canal está crescendo graças a você. Não, que graças a mim. No Cláudio Luiz Caivano. Não, é verdade, sim. Ele teve uma ascensão grande agora nesses últimos tempos, desde que você anunciou, e toda vez você reiteradamente vem anunciando, ao que eu agradeço. A gente está com hoje 976. Faltam 24 pessoas aí para atingir 1000. Eu queria fazer uma coisa. Vamos falar semana que vem de... Deu branco agora? Condômino inadimplente pode usar piscina? Vamos lá, vamos falar sobre isso. Essa é a pergunta. Semana que vem, 11 horas da manhã, estaremos aqui, meus amigos. Abração a todos, fiquem com Deus. Cláudio, abraço a todos. Prazer é tudo meu, Paulo, como sempre. Até a próxima, então. Você vai até São Paulo amanhã, se quiser vir aqui tomar um café, você está convidado. Eu não tenho essa frescura de coronga comigo, não, meu. Tá legal? Combinado. Beleza? Grande abraço, querido. Abraço. Ótimo dia. Tchau, tchau.